Olá, eu sou o professor Pierre do IFSC Campus Tubarão e vamos nesse estudo tratar sobre a estratégia de liderança em custo. Qual é a estrutura então do nosso estudo? A gente vai começar então pela contextualização, vamos ver o que é uma estratégia em nível de negócio, então liderança em custo e diferenciação de produtos são duas estratégias em nível de negócio, que são complementadas pelas estratégias em nível corporativo. No item 3, a gente vai ver o que é liderança em custo. E nos itens 4, 5 e 6, nós vamos analisar o valor, a raridade, a imitabilidade e a organização para a implementação da estratégia de liderança em custo. Esse estudo está dividido em 2 vídeos. No vídeo 1, a gente vai ver os itens 1 e 2 e 3. Então, esses 3 primeiros itens nós vamos ver no vídeo 1 e no vídeo 2 a gente vai ver os itens 4, 5 e 6. Observem que nos itens 4, 5 e 6 a gente vai analisar o valor, a raridade, a imitabilidade e a organização para a implementação da estratégia de liderança em custo. Ou seja, a gente vai fazer referência, embora a estratégia não seja um recurso, a gente vai fazer referência ao modelo VRIO. Iniciamos então na nossa contextualização. Então, na contextualização, a gente vai fazer menção, novamente, como a gente faz em todos os outros estudos, ao nosso infográfico do curso. Então, este estudo, ele marca o início do bloco que a gente está chamando aqui de escolhas estratégicas. E que está relacionado, então, ao processo de gestão estratégica que a gente visualizou lá no estudo 1. Esse bloco de escolhas estratégicas, ele é composto pelas estratégias em nível de negócio, liderança em custo, que nós estamos vendo agora no estudo 6, e diferenciação de produto, que nós vamos ver no próximo estudo. E as estratégias em nível corporativo, que a gente vai ver também na sequência. A gente chegou até aqui por meio das análises tanto externa quanto interna, do ambiente interno e do ambiente externo. E a gente visualizou também a questão do propósito estratégico e das relações entre cultura e estratégia. Então, agora o que a gente vai fazer é começar a aprender sobre como que a gente vai usar o que a gente viu até agora, em especial as análises externa e interna, para tomar decisões estratégicas importantes. Ou seja, definir quais dessas estratégias eu vou implementar na minha organização. Lembrando que estratégias em nível de negócio, então elas se referem às estratégias que os gerentes, os administradores fazem sobre como posicionar um negócio específico e ou uma linha de produtos para obter vantagem competitiva em um único mercado ou setor. Logicamente, as decisões dos gerentes sobre o posicionamento das empresas, elas vão ser influenciadas pelo resultado das análises do ambiente externo e do ambiente interno. Liderança em custo e diferenciação, como eu já falei, elas são duas estratégias de nível de negócio, que vão ser abordadas então nesse bloco das escolhas estratégicas. Essas duas estratégias, às vezes, elas são chamadas de estratégias genéricas de nível de negócio, porque elas representam assim, um atalho de dois extremos que a empresa poderia escolher. No entanto, como acontece com a maioria dos conceitos que a gente vem abordando nesse curso, algumas empresas são mais capazes de obter vantagem competitiva ao buscar estratégias genéricas do que outras empresas. E é por isso que a gente trabalha esses termos e conceitos para entender o porquê dessa habilidade ou dessa capacidade maior ou menor de obter vantagem competitiva. Vamos então ver o que é uma estratégia em nível de negócio. Como vocês já observaram no infográfico, as estratégias, ou as escolhas estratégicas são divididas em 2 blocos ou subblocos. No nível do negócio,
e no nível corporativo. Então, lembrando novamente que as escolhas estratégicas do nível de negócio, elas estão preocupadas com um posicionamento de negócios bem específicos em um mercado ou setor. Já as escolhas em nível corporativo, elas lidam com decisões sobre quais negócios ou mercados entrar e como entrar neles. Por exemplo, uma determinada empresa com várias unidades de negócio, ela fabrica pequenos eletrodomésticos para cozinha e ferramentas elétricas para o mercado doméstico e industrial. Vocês podem pensar assim, em inúmeras empresas que têm essas características. Essa empresa, ela deve decidir como cada uma dessas unidades será posicionada em seus respectivos setores. Estas são escolhas estratégicas no nível de negócio. Existem diferentes circunstâncias e condições para cada um desses negócios. Questões relativas a preferências dos consumidores, as próprias estruturas do setor, ou a própria concorrência em cada um desses negócios, elas diferem de uns para os outros. Ainda, as condições do ambiente externo, por exemplo, elas podem então afetar cada um desses negócios de maneira diferente. A análise interna, por outro lado, ela pode revelar que os recursos da empresa sugerem posicionar o negócio, por exemplo, de pequenos eletrodomésticos de uma maneira e posicionar o negócio de ferramentas elétricas para casa de uma outra maneira. Um dos negócios, por exemplo, adotando uma estratégia de liderança em custo, e o outro negócio, por exemplo, adotando uma estratégia de diferenciação de produto. Já as escolhas estratégicas em nível corporativo, elas são feitas à medida que os gerentes decidem quais negócios devem formar o todo corporativo. Assim, ela estaria tomando, por exemplo, uma decisão de nível corporativo se ela decidisse entrar, por exemplo, no mercado de malas. Eles estariam tomando uma decisão estratégica em nível de negócios se eles decidissem posicionar as malas numa extremidade mais alta do mercado, em relação a um preço mais premium, ou numa extremidade mais baixa, cobrando um preço menor. E aí, logicamente, se eles decidem cobrar preços menores, eles têm que ter uma estrutura de custos mais enxuta, mais bem controlada. Então, a gente vai caminhando para uma estratégia de liderança em custo, mas se eles pretendem cobrar um preço premium, eles têm que entregar diferenciais em relação aos seus concorrentes. Logicamente, essa decisão sofre influência tanto das análises externa quanto interna. Vamos agora ver o que é, então, uma estratégia de liderança em custo. Como o próprio nome indica, uma estratégia de liderança em custo, ela tem como objetivo gerar vantagem competitiva ao atingir custos mais baixos do que todos os outros concorrentes. Lembre que a nossa definição de vantagem competitiva é a capacidade de criar mais valor econômico do que os concorrentes. Uma empresa com custos mais baixos do que os concorrentes, ela cria mais valor por causa da maior diferença entre os custos da empresa e o preço que a empresa é capaz de cobrar no mercado, ou seja, suas margens de lucro. Os concorrentes, eles não gostariam, logicamente, de entrar em guerra com preços com um líder de custos, porque o líder de custos ele tem uma condição maior de reduzir a sua margem, logicamente sem ter prejuízo. Se outras empresas têm custos mais altos, como o custo total médio do setor, elas nunca podem, então, vencer uma guerra de preços com um líder de custos. Observem nessas
nesse esquema que a empresa A ela possui um custo total de 30 e ela cobra, né, o preço pago pelo consumidor é 210, então ela tem um lucro de 180. A empresa B ela cobra a mesma coisa do seu consumidor, mas ela tem um custo de 60, ou seja, um lucro de 150. Teoricamente, a empresa A, que tem menores custos, ela poderia reduzir o seu preço até o limite de um pouco mais de 30, né? Teoricamente, nós estamos falando assim, até o limite do seu custo total. A empresa B não pode fazer isso, porque ela trabalharia então em prejuízo. Então, a empresa B ela não gostaria de entrar em guerra de preços com a empresa A. Então, em um mercado onde as pressões competitivas, por exemplo, um produto do tipo commodity, não permitem que uma empresa cobre preços mais altos do que outras, a empresa com uma vantagem em custo ela vai ser capaz de gerar mais valor econômico do que os concorrentes. Uma posição de liderança em custo em relação aos concorrentes, então, vai permitir que a empresa foco da nossa análise ela tenha custos totais médios menores que os custos totais médios da indústria ou do setor. Assim, é possível um retorno acima do normal. Além disso, a empresa focal não precisa cobrar um preço mais baixo. Ela pode ainda desfrutar de uma margem mais ampla do que os seus concorrentes, se ela conseguir com isso, se ela conseguir também entregar características diferenciais que possibilitem a ela cobrar um preço maior. Por exemplo, aqui nesse esquema, a gente vê a empresa A, que ela tem custos menores mas que a empresa B, mas ainda assim ela cobra um preço maior do que a empresa B, porque provavelmente ela tem alguns diferenciais em relação à empresa B que possibilitam a ela cobrar um pouco mais. A gente vai ver um pouco mais para frente que existe aí uma dificuldade de estabelecer ao mesmo tempo uma estratégia de liderança em custo e uma estratégia de diferenciação de produto, mas esse é assunto um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala de liderança em custo, não necessariamente a gente está tratando ela como sinônimo de preço baixo. É verdade, por definição, né, que o líder em custo em um mercado ele pode cobrar o preço mais baixo e ainda assim ter um lucro positivo. No entanto, uma empresa que busca uma estratégia de liderança em custo, ela gostaria, logicamente, de ter vantagem dos custos mais baixos, sem ser forçada, obviamente, a cobrar um preço mais baixo, porque aí ela aumentaria a sua margem. As empresas em um mercado elas têm um forte incentivo para não competir em preço com um líder de baixo custo. Né? Então, com alguém que implementou bem uma estratégia de liderança em custo. Isso é parecido com um velho ditado do boxe, que o sucesso de uma pessoa no ringue tem muito a ver com a escolha do seu oponente. Ou seja, as empresas em um determinado setor, elas tendem a não brigar com o líder em custo. Os gerentes, então, eles enfrentam uma decisão estratégica sobre como posicionar uma empresa em um setor e precisam entender várias questões fundamentais relacionadas ao custo. A compreensão sólida dessas questões vai ajudar os gerentes, então, a determinar se a empresa focal tem a possibilidade de gerar vantagem competitiva competindo em custos. Alternativamente, os gerentes podem reconhecer que outras empresas têm uma vantagem de custo bem clara e, portanto, a sua empresa não deve escolher competir em custo e, consequentemente, deve escolher competir numa outra base. Por exemplo, diferenciação de produto. Então,
os administradores precisam entender quem possui vantagem de custo em seu mercado. Pode ser que seja a empresa focal, ou seja, a sua empresa. Nesse caso, ela deve desenvolver uma estratégia para explorar a vantagem de custo, ou pode ser um concorrente. Nesse caso, deverá desenvolver uma estratégia para conquistar vantagem de custo ou competir nas mesmas bases, né? E quais são as fontes, então, de vantagem de custo? A gente tem 6 fontes de vantagem de custo. Essas fontes de vantagem de custo, elas devem ser analisadas de forma bem objetiva. Descobrir que provavelmente a empresa focal não terá uma vantagem de custo pode ser tão valioso quanto descobrir que ela pode ter uma vantagem de custo, porque isso vai balizar as decisões dos gerentes. Então, são 6 as fontes prováveis de vantagem de custo: diferenças de tamanho e economias de escala, diferenças de tamanho e deseconomias de escala, diferenças de experiência e economias de curva de aprendizagem, acesso diferencial de baixo custo a insumos de produção e vantagens tecnológicas independentes da escala e escolhas políticas. Agora, então, a gente vai analisar cada uma dessas fontes de vantagem de custo. Economias de escala significa dizer que o custo médio por unidade cai à medida que a qualidade aumenta, até que se atinja uma escala mínima de eficiência. Economias de escala, elas são uma vantagem de custo porque os concorrentes podem não ser capazes de equiparar a escala por causa das exigências, por exemplo, de capital, que é uma barreira à entrada. Existem pelo menos 4 razões de economias de escala. A primeira é que economias de escala existem se o custo médio por unidade de produção cair com o aumento da quantidade produzida. Se esse custo médio se mantiver, a gente não tem economia de escala. 2. Existem também devido à natureza fixa de alguns custos. Suponha que o aluguel de um galpão industrial ele seja de 50 mil reais e que se produza ali 1.000 ou 10 mil peças de um determinado produto. O custo de investimento é o mesmo, considerando o galpão, mas o custo por unidade cai, por exemplo, de 50 para 5 reais. Então, se eu produzo 1.000 peças, o custo relativo ao galpão é de 50. Se eu produzo 10 mil peças, o custo unitário relativo ao galpão de cada uma dessas peças cai para 5. É uma diferença substancial. Isso é economia de escala. Então, com o aumento da quantidade produzida, os custos indiretos fixos eles podem ser distribuídos, rateados, por volumes maiores de produção. Isso significa dizer que existe uma escala mínima de eficiência. As empresas que operam com um custo mínimo por unidade terão uma vantagem sobre as empresas que não alcançaram ainda a escala mínima de eficiência. Terceira razão, a economia de escala ela pode existir também por causa de máquinas especializadas e da própria especialização dos colaboradores. 4. Também pode ser alcançada por meio da expansão internacional, que aumenta, logicamente, a venda a ponto de uma escala mínima de eficiência ser mais facilmente alcançada. As economias de escala elas são mais eficazes com vantagem de custo e barreira à entrada quando os aumentos de capacidade produtiva necessários empurram a capacidade do setor para além da demanda do setor. Isso acaba fazendo com que potenciais entrantes pensem 2 vezes antes de se arriscarem no setor. Diferenças de tamanho e deseconomias de escala. Então, deseconomia de escala significa dizer que para se dobrar a quantidade de produto produzida é necessário que os custos mais que dobrem. Ou seja, a produção vai além da escala eficiente mínima.
Então, quando a produção vai além da escala eficiente mínima, o custo médio por unidade aumenta, conforme a quantidade produzida aumenta. Então, no gráfico aqui, a gente está vendo, num eixo, o custo por unidade de produção e no outro eixo, o volume de produção. À medida que eu vou aumentando o meu volume de produção, meu custo por unidade produzida vai caindo até um limite. Quando eu transponho esse limite, os meus custos eles vão aumentando. Então, isso a gente chama de deseconomia de escala. Deseconomias de escala são uma vantagem, logicamente, para quem não as tem. Ocorre, então, quando as empresas ficam grandes e ou burocráticas demais. Outras situações que podem dar origem a deseconomias de escala. Diminuição física dos retornos de escala. Então, máquinas capazes de lidar com volumes maiores podem estar sujeitas a peças defeituosas e ou podem ser tão caras a ponto de resultar em custos médios por unidade mais elevadas. 2. Custos de transporte. Uma vez que a gente tenta cobrir uma vasta área geográfica de uma planta muito grande, isso pode contribuir também para deseconomias de escala. 3. Deseconomias relacionadas a fatores humanos. Os colaboradores podem estar excessivamente burocráticos e ou desmotivados, por exemplo. E 4. Pode resultar da expansão internacional se a burocracia aumentar e ou se a escala de produção necessária exceder a escala mínima. Compreenda que as deseconomias de escala elas são uma vantagem para as empresas que não sofrem com isso, ou seja, que não possuem deseconomias de escala. Diferenças de experiência e economias da curva de aprendizagem. Economias da curva de aprendizagem, elas dizem respeito ao fato de uma empresa se tornar mais eficiente em um processo de acúmulo de experiência que vai ocorrendo ao longo do tempo. Com isso, a empresa pode ir reduzindo seu custo de produção. Assim, conforme pode ser observado aqui no gráfico, o seu custo de produção pode diminuir ao longo do tempo por meio do acúmulo de unidades produzidas. Então, a gente tem aqui o volume de produção cumulativo, ou seja, em unidades, e o custo por unidade de produção. Isso, então, é o resultado de pessoas aprendendo, por exemplo, em um processo de produção para que possam melhorar o processo e, assim, as economias da curva de aprendizagem. 1. São resultado da experiência cumulativa da organização, então, pelo volume de produção cumulativo, vai se acumulando também experiência. Elas não sofrem de deseconomias, ou seja, os custos continuam a cair à medida que se tem o aumento da experiência cumulativa. Logicamente, a gente tem um patamar, não se espera, obviamente, que o custo reduza a zero, por exemplo. Normalmente aumenta à medida que a participação no mercado aumenta, então a gente vai vendendo mais, vai produzindo mais e vai acumulando experiência. No entanto, a participação no mercado pode ser cara para a organização adquirir, potencialmente compensando, suplantando as economias da curva de aprendizagem. E, finalmente, pode ser acelerada a aprendizagem por meio da expansão internacional, devido, logicamente, ao aumento dos volumes. Ainda sobre a curva de aprendizagem. Então, as economias da curva de aprendizagem elas são maiores em processos mais complicados, onde o aprendizado, logicamente, é mais importante. E como a gente falou anteriormente, a expansão internacional pode ajudar a obter maior aprendizagem, consequentemente reduzir os custos por meio da aprendizagem.
Próxima fonte é o acesso, então, diferencial de baixo custo a insumos de produção. Então, isso é uma outra fonte de vantagem de custo, e significa, está relacionado ao fato das empresas serem capazes de acessar insumos a um custo menor do que os seus concorrentes. E uma das principais motivações por trás da expansão internacional é o acesso de baixo custo a insumos de produção. Por exemplo, mão de obra e matérias-primas de baixo custo. Elas têm sido frequentemente associadas à expansão internacional. Acesso de baixo custo a insumos de produção pode resultar de um momento histórico, ou seja, a organização estava no lugar certo na hora certa. Pode ser pelo pioneirismo, principalmente em um determinado mercado estrangeiro. Terceiro, pode ser relativo a um recurso natural. Uma organização, por exemplo, pode ter um acesso a um depósito de materiais. E quarto, ela pode ter uma fonte de insumos trancada, ou seja, ela comprou toda a produção de um determinado insumo numa região ou num país. O acesso diferencial de baixo custo a insumos de produção geralmente está associado a alguma questão histórica. Por exemplo, sendo a primeira empresa, quando uma organização é a primeira empresa a descobrir o valor de uma matéria-prima. E aí ela é capaz de bloquear a sua fonte. Então, existe uma relação entre essas formas de obter acesso a insumos de baixo custo. E, logicamente, são difíceis de alcançar essas vantagens de custo relativas a insumos de produção de baixo custo se o insumo for encontrado em mercados competitivos onde o valor do insumo é conhecido. E aí, logicamente, ele está sujeito a qualquer forma de barganha entre as organizações. É importante a gente enfatizar aqui a importância do contexto internacional. Mais uma vez, as empresas costumam procurar mercados estrangeiros para ter acesso de baixo custo a insumos, especialmente, como a gente viu, mão de obra. Assim, o padrão desse mercado ele acaba melhorando. E aí, eventualmente, um outro país geralmente desenvolve uma vantagem de baixo custo. Outra fonte, então, são as vantagens tecnológicas independentes da escala, que surgem quando uma tecnologia permite que uma empresa, uma organização, produza algo a um custo menor do que os concorrentes, que não possuem a tecnologia. Essas vantagens podem habilitar, logicamente, empresas a se tornarem competitivas em custo, independente da sua escala de produção. Às vezes, essas tecnologias elas podem ser adquiridas por empresas de economias em desenvolvimento em parcerias internacionais com economias já desenvolvidas. Então, olha a importância de uma outra estratégia em nível corporativo, que são as alianças estratégicas. Aqui, a tecnologia, a vantagem geralmente reverte para o dono da tecnologia, que pode ser ou não aquele que realmente usa essa tecnologia. E, finalmente, o tamanho da vantagem depende de quão valiosa e passível de proteção é a tecnologia que está sendo utilizada como fonte de vantagem de custo. E a última fonte de vantagem de custo são as escolhas políticas. Aqui a gente tem dois caminhos que não são excludentes. As empresas podem escolher como atenderão o mercado, por exemplo, oferecendo um nível de qualidade que seja barato de produzir. E 2, as empresas podem fazer escolhas em sua política interna para que deem às pessoas, aos colaboradores, incentivos para reduzirem os custos em todas as oportunidades que eles tiverem. É importante ressaltar que as empresas são livres para fazer uma ampla gama de escolhas políticas. No entanto, com o tempo, as empresas tendem a ter cada vez menos liberdade para fazer essas escolhas, devido à rigidez organizacional. Olhem só a relação com a cultura. As empresas podem obter vantagem competitiva de custo com as escolhas políticas porque tiveram sorte
em fazer boas escolhas em primeiro lugar ou podem permanecer flexíveis para que elas possam fazer escolhas políticas continuamente. Então, a gente viu aqui algumas fontes de vantagem de custo. E é importante que a gente conheça bem essas fontes de vantagem de custo, porque uma boa escolha estratégica depende da gente saber quais empresas em um determinado mercado, em um determinado setor, provavelmente terão vantagem de custo. Se é a nossa empresa ou a empresa dos concorrentes. E lembrando que a expansão internacional, mais uma vez, uma estratégia de internacionalização, ela pode ser usada para se desenvolver algumas dessas fontes de vantagem de custo. Por outro lado, os concorrentes internacionais também podem possuir e ou desenvolver essas fontes de vantagem de custo. Com isso, a gente termina o nosso primeiro vídeo do estudo sobre liderança em custo. No próximo vídeo, a gente parte do nosso item 4, que é o valor da liderança em custo. Então, como a gente viu no início do vídeo, né? Nesse vídeo a gente tratou, além da contextualização, o que é estratégia em nível de negócio, diferenciando das estratégias em nível corporativo, o que é liderança em custo. E no próximo vídeo a gente vai ver, iniciar da questão do valor e liderança em custo, como que a liderança em custo nos proporciona valor, seguindo então para a liderança em custo e vantagem competitiva sustentável, e fechamos então com a organização para implementar a liderança em custo. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!